Então vamos lá, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque nós estávamos em aula quando a internet faltou. Então, primeira questão, a resposta da letra A. Quem é esse interlocutor? Então, o autor da crônica escreveu o texto para quem? Então, ele fez esse texto para o autor da entrevista. Até expliquei para os meninos aqui na sala que a gente não pode chamar ele de jornalista, porque um jornalista não ia cometer o erro que ele cometeu, né? Trocar informação, não anotar as coisas direito. Letra B. Para se referir ao interlocutor, o cronista usou o pronome de tratamento você e o termo meu caro. Na segunda questão, pedia para a gente classificar os diversos tipos de crônica, né? Dentre os diversos tipos de crônica, qual era a que a gente tinha lido. Então, a gente acabou de ler a crônica humorística, porque o Luiz Fernando Veríssimo usou o humor para falar sobre um assunto do cotidiano, sobre uma coisa que aconteceu, né, dentro de uma entrevista que ele forneceu. Até rimou, né? A terceira pergunta qual é o tipo de narrador. Então a gente sabe que é o narrador personagem e a forma de identificar ele é porque o texto está escrito em primeira pessoa. Agora vamos lá. Quarta questão, página 128. Pede para a gente ler o período. Ele diz assim: ao longo do texto, o narrador apresenta diversos enganos cometidos pelo jornalista que o teria entrevistado. Então, aí nós temos que tipo de verbo, gente? O verbo ter. E a letra A pergunta o seguinte: essa flexão do verbo ter está adequada? O teria, que é a flexão, né, do verbo ter, está na terceira pessoa do singular. Está correto aí para o enunciado? Por que não? Está adequado. Ó, o verbo teria está flexionado na terceira pessoa do singular, porque ele está concordando com o substantivo jornalista. Então, jornalista, se a gente for fazer a substituição, é ele, certo? Ele ou ela, terceira pessoa. Então, o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular para concordar com o substantivo jornalista. Te liga, mulher. Tá entrando no ouvido e saindo pelo outro. Tá conjugado em qual pessoa? Terceira pessoa. Para concordar com quem? Com o substantivo jornalista. De todos os erros que o jornalista cometeu, na letra B, né? Qual foi o mais grave, na opinião do Luiz? Que a cor preferida dele era vermelho e saiu azul. Aí ele confundiu a cor preferida do narrador. Ou seja, isso aí é uma grande brincadeira, porque as outras coisas que ele confundiu eram mais importantes, mais significativas. Mas aí no final ele disse que o que mais deixou ele chateado foi a cor que o cara confundiu. Então ele estava tirando onda, entendeu? O cara confundiu tanta coisa que no final a cor era só mais uma delas. Então, agora a letra C. Por que o cronista vai considerar essa troca aí das cores o erro mais grave? Eu botei por causa do Internacional, que era seu time do coração e seu símbolo era vermelho. Acertou na mosca, justamente por isso. Qual é o maior rival do Internacional? Grêmio. Internacional, rapaz. O Grêmio respeita a história dos clubes brasileiros, entende o regionalismo, rapaz. O Inter e o Grêmio são todos times lá para o sul do Brasil, certo?
Internacional, Porto Alegre, né? E o Grêmio eu não lembro de onde que é, mas sei que o Inter, os dois são de Porto Alegre. Pronto, pior ainda. Então o fato de trocar a cor, já que ele, né, era fanático, é fanático do Internacional, é muito grave, porque aí troca a cor do time dele, do coração, e coloca a cor do time rival, entendeu? Tira o vermelho, que é do Inter, e bota o azul, que é do Grêmio. Pra mim, tanto faz. Quinta, ao longo do texto, nós estamos visualizando que existem vários verbos flexionados no modo indicativo. Qual que é o modo indicativo? Modo da certeza, quando as coisas acontecem exatamente daquele jeito. Então, por que isso aconteceu? Será? Por que ele usou todos os verbos no modo indicativo? Ele tinha certeza do que falava? Não. É uma entrevista. A pessoa está ali perguntando sobre a sua vida. Porque o modo indicativo é usado quando se deseja expressar algo que aconteceu, e no caso da crônica, aconteceu diversos enganos cometidos pelo jornalista que entrevistou o narrador. Tá certa a parte do aconteceu. O modo indicativo é usado para expressar coisas que aconteceram, acontecem ou acontecerão. Ou seja, tudo é certeza. Certeza no passado, certeza no presente, certeza no futuro. Então, repetindo. Quinta questão. Foi usado o modo indicativo porque expressa algo que aconteceu. Acontece ou acontecerá. Modo indicativo porque expressa algo que aconteceu, acontece ou acontecerá. A sexta é um pouquinho extensa, então vamos ter cuidado aqui porque a gente tem que analisar ponto a ponto. Nós temos o primeiro período. Meu caro, recebi a revista com minha entrevista, que você não quis fazer por e-mail, como eu tinha sugerido, nem com o gravador, como seria prudente. Segundo, se eu for processado, e no caso do Paulo Coelho certamente serei, depois do que você botou na minha boca sobre ele, farei o possível para que você seja responsabilizado criminalmente. Então, foi tirado o trecho do primeiro parágrafo e outro do quarto parágrafo. Então, vamos lá. Analisando as afirmações. Primeira, o verbo receber, no período 1, expressa uma relação de sentido de certeza a respeito do que o narrador enuncia. Recebi a revista, tá na certeza aí? Sim. Segundo, as formas verbais seria e serei estão flexionadas no mesmo tempo verbal. Seria, serei. Pretérito e futuro, tá no mesmo tempo? Não. Não está. Meu Deus. Meu irmão, acorda. Terceiro, as formas verbais seria e serei estão flexionadas de acordo com pessoas gramaticais diferentes. Como seria prudente? Seria prudente, no caso, o entrevistador lá, ter feito a entrevista direitinho. E no segundo, como certamente serei, eu serei processado. Não está nas pessoas diferentes não, gente? Claro que está. Seria para tu, serei para eu, no caso. Então, diferentes. Quarta, o verbo fazer do período 2
está flexionado no futuro do presente e expressa um sentido de dúvida em relação ao fato mencionado. Farei. Não está conjugado no futuro? Tá. Agora, está expressando dúvida? Não. Está expressando certeza. Farei. Ou seja, eu estou te prometendo aqui que se me processarem, eu te processo também. Então, é uma certeza. E o quinto, a construção verbal. Que você seja corresponde ao imperativo. Farei o possível para que você seja responsabilizado. Eu estou, de certa forma, dando uma ordem aí? Falando alguma coisa que eu vou fazer? Sim. Resposta correta, letra B. Como é que vocês acertam a alternativa? Aí eu pergunto o enunciado da questão e vocês erram. Não entende isso não. Marca por eliminatória, é? Acho que essa daqui é a menos pior, aí eu vou marcar ela. A menos errada. É exatamente assim. Vocês não têm vergonha não disso? Deveriam. Eu tenho uma professora, ela estuda na faculdade, né? Aí ela me ensina que, tipo, é pra eliminando as que, tipo... Eu caminhei aqui como não? As alternativas. As alternativas que eu acho que estão erradas, fazer a alternativa. Você entendeu, né? Sim. Tipo, eu vou... Mas para ela faz sentido, porque o conteúdo dela é bem avançado, né? Ela já está no nível bem... E os professores cobram uma coisa absurda. Aqui, não tem como. Eu sempre digo para vocês, vão marcar uma alternativa como certa ou errada, então saibam por que vocês estão marcando como certa ou como errada. Por isso que mesmo que seja uma alternativa, uma questão objetiva, eu vou lendo as alternativas com vocês, para vocês conseguirem enxergar onde é que está certo e onde é que está errado, tá bom? Essa tática vocês vão usar na vida adulta. Por enquanto, vocês precisam exatamente saber o que é que vocês estão fazendo. Saber exatamente onde é que estão pisando. Eu estou gravando a aula. Vamos evitar muita conversação, senão o meu vídeo, no caso, vai ficar muito grande. Depois a gente comenta mais, tá bom? A gente ainda está longe de terminar a atividade. Vamos para a 7ª. Como vimos, o modo subjuntivo se caracteriza pela relação condicional que se estabelece entre duas orações. Por exemplo, eu vou à praia se não chover. Então, para que eu possa ir à praia, não pode chover, né? Então, é uma condição. Sabendo disso, identifique no texto 2 casos do emprego desse modo verbal. Então, tem 2 orações. Posso falar? Não. Eu saberíamos ao certo se você tivesse gravado. Certo. Se eu for processar. Se eu for processar, isso, justamente. Só saberíamos ao certo se você tivesse gravado. Então, aí é uma condição. E se eu for processado. Outra condição, né? Repetindo. Só saberíamos ao certo se você tivesse gravado. Depois, se eu for processado. Então, 8ª. Leia o período abaixo retirado do 2º parágrafo do texto. Reconheço que não falo com muita clareza. Próxima página. Letra A. Qual termo determina a flexão do verbo falar? Como é que está o verbo falar aí? Falo. Qual pessoa do discurso? Primeira. Então, o que é que vocês vão colocar na letra A?
Qual é o termo que dá terminando a flexão? O pronome eu. Pronome pessoal eu. Agora, aí nessa frase, né? Reconheço que não falo com muita clareza. O verbo falar está mostrando uma ação que acontece no momento que o narrador está escrevendo? Reconheço que não falo com muita clareza. Isso está acontecendo na hora que ele está escrevendo? Então está acontecendo quando? Futuro. A de cantar é uma coisa que acontece permanentemente. É uma ação que se estende para o futuro. Resposta da letra B, não. A ação se estende para o futuro. Agora, C. Em que tempo e modo esse verbo está flexionado? Presente do indicativo. Eu falo. É aqui, agora. Presente do indicativo. É justamente o que a nona vai falar pra gente, ó. O modo indicativo expressa algo que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. E nos transmite um acontecimento certo ou real. Por equivalerem a tempos verbais já existentes no latim, o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal são considerados tempos verbais primitivos. Vocês sabem, né, que a língua portuguesa derivou-se do tronco latino, certo? A partir deles são formados todos os outros tempos verbais, que nós chamamos de verbos derivados. Então, as frases apresentam exemplos de verbos no presente do indicativo, exceto. Só tem uma que não está no presente do indicativo. Qual que é a alternativa? Isso. Poderia. Está em qual tempo verbal? Sabrina poderia ter feito mais. Passado? Pretérito? Olha o nome. É passado ou é pretérito? Tenham cuidado. Viu? Terminologia correta. A diferença é que existe uma terminologia correta para se chamar, que é pretérito. Certo? A 10ª. Ainda no modo indicativo, temos o que chamamos de pretérito. Esse tempo verbal expressa eventos que já ocorreram. Então, nós temos ações concluídas, ações não concluídas e uma ação concluída antes do pretérito. Então, a gente tem o pretérito perfeito, quando aconteceu, pronto, acabou. Nós temos o imperfeito, que é quando a coisa aconteceu, mas ainda não acabou. E nós temos o mais que perfeito. Levantem as cabeças, se concentrem. Que é quando a coisa acontece no passado de algo que já aconteceu. Então, duas coisas no passado. Então, vamos lá. Primeiro, eu comia muito mais que isso. Essa ação aí já acabou? Sim. Ou é uma ação que não foi concluída ainda? Já acabou. Não foi concluída. Ele parou de fumar. Aí sim, acabou. Parou, já era. Agora, quando eu digo eu comia, significa que isso aconteceu no passado e esse passado se repetiu. Não foi só uma vez que eu comia desse tanto aqui, absurdo.
Foram várias vezes. Diferente de ele parou de fumar. Ele não parou 1, 2, 3. Não, ele parou, acabou, fechou. Entendeu? E o último, ela já tinha sofrido demais com aquele relacionamento. Então aí nós temos o nosso pretérito mais que perfeito. Ela já tinha sofrido. Então 2 coisas no passado, tá? É como se fosse um duplo sofrimento, coitado. Tô com pena agora. Um duplo sofrimento no passado. Alternativa correta? Qual é? B. Letra B. B de bola, certo? B. Vamos lá para o Serafim. Serafim, quando você vai fazer a sua parte no trabalho de português? Quando eu fizer, mandarei para você. E aí ele não acredita nesse subjuntivo. Então por que o Pedro pensou isso, gente? Lá no último quadrinho. Por que ele disse que não acreditava nesse subjuntivo? Subjuntivo da fala de quem? Do Serafim, né? O que o Serafim falou? Quando eu fizer, aí mandarei. Por que ele não acreditou na palavra do Serafim? Porque eu não confio numa coisa. Porque se ele disse assim, quando eu fizer, ele não deu um prazo. Ele não identificou a data. Ele não disse uma hora, uma data, justamente. Disse assim, quando eu fizer, então não dá para saber se é hoje, amanhã, depois, semana que vem, perdeu o prazo, ficou sem nota, entendeu? Então ele não deixou claro quando ele vai fazer o trabalho. Ele disse que vai fazer, só pedir, né? Quando eu fizer, então não dá para saber quando é que isso vai acontecer. Então justamente por isso que ele ficou de orelha em pé com o Serafim. O bicho é zangado, fica apontando. Mas imagina aí a situação. O trabalho já está quase na data de ser entregue. E aí todo mundo fez a sua parte, está faltando só o Serafim fazer a dele. Não dá para ficar chateado? Dá, mas... Então, Ainda não faz não. por isso que ele já chegou apontando. E aí, cadê a tua parte? Vamos lá, 12ª. O modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, expressa uma ação que talvez vá se realizar. Então, quando o Serafim disse, quando eu fizer o trabalho, ele está se posicionando aí no subjuntivo. Esse modo verbal também apresenta o tempo presente, pretérito imperfeito e o futuro. Quando a gente fala sobre o presente do subjuntivo, nós podemos afirmar o quê? O que é o presente do subjuntivo? É um fato que está acontecendo no momento que eu falo? Não, né? É um acontecimento certo que aconteceu no presente? Não. É um acontecimento que ocorria e não ocorre mais? É um desejo incerto? Sim, já está o nome, né? Incerto. A característica principal do subjuntivo é essa. É um modo verbal que expressa a dúvida, incerteza. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Mais uma tirinha de Serafim. Professora Norma, coitada, está aqui no auge do estresse, tentando explicar o assunto. Serafim está ouvindo música, a galera está jogando papel para cima, avião. E ela diz, só é possível formular uma ordem empregando verbos no imperativo. E aí o segundo parágrafo, ela grita, no caso o segundo quadrinho, né? Ela grita, silêncio! E aí todo mundo que estava na baderna, na algazarra, no pandemônio, essa palavra certa, que é quando tem uma confusão enorme acontecendo, aí todo mundo fica quietinho, parado. E aí ele diz, professora Norma, silêncio é um verbo no imperativo? Ela diz o quê?
Claro que não. Agora vamos lá. Letra A. Qual é o tema da aula de português? Isso. Tudo sobre o modo imperativo que vocês colocaram está correto. Letra B. Que classe de palavras se relaciona a esse assunto? Os verbos. A gente só pode colocar palavras no modo imperativo que pertençam à classe gramatical dos verbos, certo? Letra C. Na nossa comunicação diária, qual é a função desse conteúdo? Dar ordens ou conselhos. Isso, exatamente. A gente usa o modo imperativo ou para dar uma ordem ou um conselho. Letra D. Essa função pode ser exercida somente pela classe de palavras indicadas no item B? Ou seja, só dá para a gente usar os verbos no modo imperativo? Não. Silêncio é um verbo? Não. Como é que a gente classifica silêncio, então, se não é um verbo? Um substantivo. Então, nós vamos colocar na letra D. A resposta é não. E vamos colocar o exemplo. A professora Norma, inclusive, usou um substantivo. E deu uma ordem, tudo ao mesmo tempo. Letra D. Resposta: não, vírgula. Inclusive, a professora utilizou um substantivo. Décima quarta. Entre as afirmações abaixo, indica aquela que justifica o motivo da dúvida do menino. Então, ela grita silêncio. Aí ele pergunta: professora Norma, silêncio é verbo no imperativo? E ela diz: claro que não. Então, onde é que está o erro aí? Qual é a alternativa? Será que é porque ele não estava atento que ele não entendeu? Letra C. Ela ensinou um conceito que não corresponde à realidade. Ela disse que a gente só poderia formular o imperativo com o verbo. E aí lá na frente ela grita silêncio. Então ela usa o quê? Um substantivo. Então ela ensina uma coisa e usa outra. A 15ª pede para a gente explicar a diferença de sentido. Então vamos lá. Letra A. Você é arrogante. Viu? Arrogante. Agora letra B. Você está sendo arrogante. Qual é a diferença de uma para outra? E uma está dizendo que o cara é arrogante sempre. E a outra do passageiro. Numa eu digo você é. Então é uma característica, né? Sua. Você sempre foi assim. Agora, quando eu digo você está sendo, então quer dizer que aquela situação fez a pessoa ficar arrogante. Então, na primeira oração, a gente tem informações permanentes e na segunda, informações passageiras. Isso vai acontecer em todas as alternativas. Ó. Letra B, você gosta de estudar? Depois, você está gostando de estudar? Letra C, Manaus é muito quente. Depois, Manaus está muito quente. D, eu já saí. Então, coisa permanente, já foi. A próxima, eu estou saindo. Então, é algo que vai acontecer, está acontecendo. Letra E, este carro tem muitos problemas. Então, já está ali, já foi. Agora, este carro está com muitos problemas.
É uma coisa passageira. Ele não tinha, agora tem. Dá para resolver. Certo? E a 16ª, que é a última questão, graças a Deus, diz assim: em cada par de frases a seguir, uma soará estranha. Procure explicar o porquê. Agora, Alexandra, desde ontem, né, Alexandra? Ela, tia, deixa eu falar. Não, estava explicando para o Juan, não era? Ontem? Bora lá, Alexandra. Agora é sua vez. Peraí, calma. É sua vez de brilhar. Tem calma. Calma. Respira. Olha lá. O que está errado aí? O tempo verbal está incorreto. Aonde está incorreto? Ele tem morrido do coração. Letra B. Os funcionários têm sido demitidos. E a C? Ele tem entrado com dificuldade. Ele tem nascido hoje. Tá? Vai a C. A resposta para todas elas é o que a Alexandra falou, resumindo, né? O tempo verbal está incorreto. Só que aí eu quero que vocês identifiquem quais são as orações que estão incorretas. Então você pode circular, tá? Faz um traço, uma coisa assim. Então, na letra A, a primeira, ele tem morrido do coração. Letra B, os funcionários têm sido demitidos hoje. E a C, ele tem nascido hoje. Então você circula as 3 orações que estão com o tempo verbal incorreto.